avisar que vocês vão escutar agora a aula de adição com números inteiros do meu papai. Prestem muita atenção, vai ser incrível! Beijo! Olá galera, tudo bem? A gente vai falar então um pouquinho sobre adição com números inteiros. Lembrando, números inteiros são aqueles números os positivos, os negativos e o zero, né? E que eles não têm nenhuma vírgula. Então, por exemplo, menos 10, menos 5, 0, 1, 2. E lembrando outras coisas também, que mais 1 é a mesma coisa que 1, ou mais 5 é a mesma coisa que 5. Por quê? Porque a gente está falando dos mesmos números naturais. Então, dentro dos números inteiros, a gente tem os negativos, os positivos e os zeros, eles formam os naturais. Então, isso é para refrescar a memória que a gente já falou. Falando sobre adição, eu trouxe um exemplinho aqui pra gente, tá? Que é menos 5 somado com mais 2. Por que eu trouxe esse exemplo óbvio? Pelo seguinte fato, para a gente ver que esta aqui é a adição da operação, certo? Então, olhando bem aqui, isso aqui é a operação de adição. Esse menos 5 e esse mais 2, eles são os sinais do número. Então, isso tem que ficar um pouquinho claro para vocês. Mas como é que a gente faz? Seguinte, vamos lá. Um bom acessório para a gente é a nossa reta numérica. Aquela reta que a gente sabe que quanto mais para a direita, né, o número, nesse caso vai estar trocado aí para vocês, mas quanto mais para a direita, o número ele é maior. Trouxe outro exemplinho de reta numérica aqui. Então, eu acho bom vocês darem uma pausada no vídeo aí agora e darem uma boa olhada nessa parte. Então, pausa o vídeo aí e já voltamos. Ok? Tudo certo agora? Então, olha só. E como é que surgem esses exemplos, tá? Eu tenho aqui a adição de menos 3 somado com mais 7. Eu começo sempre do zero. Zero é a minha origem. Então, eu começo dali. Zero. Se está falando menos 3, negativo seria para a esquerda da minha reta numérica, certo? Então eu venho para cá, ó. Menos 3. Como depois está falando que é para somar com mais 7, eu ando 7 para o lado positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde que eu parei? No mais 4. Mais 4, então, é a nossa resposta, certo? Outro exemplo importante aqui, então ficou bem claro esse? Se não ficou, volta um pouquinho no vídeo e continua assistindo. Partimos para aqueles que ficaram com tudo clarinho, certo? Então vamos para cá. Aqui a gente tem uma adição de 5 parcelas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, partimos da origem, certo? Nossa origem, o zero. Zero, partindo dali, eu vou uma casa para a esquerda. Por quê? Porque tem esse cara aqui, ó, menos 1. Depois tem 3 casas para a esquerda, vou mais 3 casas para a esquerda. E depois tem mais uma casa para a esquerda, vou mais uma. Parei lá no menos 5. Então, se eu somasse esses caras todos aí, daria menos 5. Depois, continuando, eu ainda tenho que ir mais 4. Mais 4 é 4 casas para a direita, então vamos lá. E depois, mais 2 casas para a direita. Então, ao total, eu andei 6 casas para a direita. Se eu andei 5 casas para a esquerda e 6 para a direita, obviamente paramos no mais 1, certo? E essa é a nossa resposta, tudo bem? Deem uma boa olhada aí, tá tudo certo, entenderam? Então tá, já volto, eu vou buscar umas atividades. Esperem só um minutinho. Ai, o meu neto deixou a câmera ligada e eu sei o que ele estava falando. Ele estava falando da adição com números inteiros. E eu, velhinho que sou, adoro ir num bailinho. Toda vez que eu vou no bailinho, eu penso na matemática. Como assim? Se eu dou 2 passos para a direita, é mais 2. Então, minha direita, 1, 2. Estou no mais 2. Dou um passinho para a esquerda, ando menos 1. Então, estou no mais 1. E assim eu vou. Mais 2, menos 1. Mais 2, menos 1. E assim é o baile inteiro, vocês sabem. Minha asma tá brava. Vocês sabem que é assim que a gente dança. Então é mais 1, mais 2, menos 1. Mais 2, menos 1. E assim a gente vai. Então se eu estiver dançando Deus aqui, ó. Mais 2, menos 1, parei no mais 1. Mais 2, menos 1, parei no mais 2. Mais 2, menos 1, parei no mais 3. Obrigado, eu vou lá antes que ele venha. Olá, gente, voltando. Eu acho que o meu voadão passou por aí contando dos bailinhos dele para vocês, mas a gente continua e eu busquei algumas atividades pra gente, certo? Então essas são as primeiras atividades. Sugiro que vocês deem uma pausada no vídeo de vocês, certo? E tentem fazer essas atividades. A gente tem ali da A até a F para fazer. Cuidado na F, tem bastante coisa pra gente fazer, certo? Boa atividade! Olá, galera, voltamos para nossa correção, então tá aqui. Primeiro, letra A, menos 5 somado com menos 3. Eu ando 5 casas
para a esquerda e depois 3 casas para a esquerda, vou parar no menos 8. Depois, mais 8 somado com menos 5, eu ando 8 casas para a direita e volto 5 casas, paro no mais 3. Mais 8 somado com mais 2, ando 8 casas para a direita e 2 casas para a direita, paro no mais 10. Menos 5 somado com menos 2 somado com menos 4, são todos negativos, então todas casas para a esquerda, eu paro no menos 11. Na ABCD, E, opa, é o contrário, fica ruim de ver. E, ando 10 casas para a direita, depois 5 casas para a esquerda e 3 casas para a direita, vou parar no mais 8. E por último, ando essa sequência de casas aqui e vou parar no menos 19. Certo? A gente falou até então somente de andar na reta numérica, mas isso não pode ficar só assim, a gente tem que criar uma regra. Então, pausem o vídeo, deem uma boa olhada e tentem entender se tem alguma regra para fazer. Se não conseguiu achar uma regra, vamos à regra, certo? Qual é a regra? Meu Deus, tanta regra que eu estou falando, né? Mas é uma regrinha de sinal da adição, certo? Então, qual é a regra que a gente tem? Se eu tenho sinais iguais, o que eu faço? Eu somo os valores absolutos. Somo 5 e 3, não precisa mais 5 menos 3, não pensa no sinal, só 5 e 3, certo? E depois mantenho o sinal. Então, se os dois forem positivo, minha soma é positiva. E se os dois forem negativo, minha soma é negativa. Menos 100 tem o mesmo sinal que menos 43. Então, eu somo os dois, dá menos 143. E se os sinais forem diferentes, muita atenção. Sinais diferentes, eu tenho que subtrair os valores absolutos. Daí eu não lembro do sinal, esqueço do sinal. Por exemplo, no primeiro eu tenho menos 10 com mais 3. Eu penso, menos 10 mais 3 sinais diferentes, então subtrai, 10 menos 3 vai ficar 7, então vai ficar 7, e o que eu vou pensar? Usar o sinal do maior valor absoluto. Entre 10 e 3, o 10 é maior, então eu uso o sinal do 10, que é o menos. Então vai ficar menos 7. Próximo exemplo, mais 17 somado com menos 4, sinais diferentes subtrai, 17 menos 4 dá 13, o maior valor absoluto é o 17, então vai o sinal positivo. Aí estão, então, nossa soma com os números inteiros, certo? Muito obrigado por tudo, boa semana pra gente, que a gente se recupere logo. Um beijão no coração, tudo de bom, tchau!